a gente vai falar de um assunto que impacta na qualidade de vida de muitas pessoas. Algumas doenças de pele se tornam verdadeiros tabus. O preconceito vem das pessoas acharem que essas enfermidades são contagiosas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite atópica atinge 7% da população adulta e 25% da população infantil no país. É a dermatite mais afetada por atitudes preconceituosas no convívio social e frequentemente abalam o psicológico dos pacientes. Além da dermatite atópica, ainda existem outros tipos, como a dermatite seborreica e a dermatite de contato. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt aqui na nossa casa. Doutora Ana, parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho. Muito obrigada, Eliane. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente fala bastante do preconceito, né, doutora? Porque antes da gente falar, né, da alergia, da doença, as pessoas têm aquela, a pessoa ali eu não vou ficar perto porque pega. Exato. E isso judia bastante, né? Bastante. As doenças de pele estão à flor da pele, né? Então, as pessoas vêm, né, observam e têm medo, né, de, se eu encostar vou pegar, é uma coisa transmissível ou não, né? E a grande maioria das doenças de pele não são transmissíveis dessa forma, né? Mas impactam bastante nesse sentido, até psicologicamente para os pacientes, né? Pode piorar? Pode, né? Com certeza. Né? As doenças de pele têm muita relação com a parte emocional, né? Deriva do mesmo folheto embrionário quando a gente está se formando dentro do útero da nossa mãe. Então, o nosso sistema neurológico e a pele derivam do mesmo substrato, né? Do neuroectoderma. Então, as doenças de pele têm muita relação psicológica, né? Psicossomática por conta disso. Então, pioram também na maioria das vezes. Tudo que tem it é uma inflamação. Isso. Então, é uma inflamação na pele. É uma inflamação na pele, exatamente, mas em regiões geralmente diferentes, né, as dermatites, né? Então, a dermatite seborreica comete geralmente algumas regiões do rosto, do couro cabeludo, regiões que têm glândulas sebáceas, né? A dermatite atópica já é um pouco diferente, nas crianças principalmente, né, pode dar um pouquinho no rosto, em bebês também, na parte de dentro dos braços, dentro das pernas, perto das nádegas, né, do bumbum. E a dermatite de contato, que é geralmente uma alergia, que a gente diz, né? Pode ser por alguma substância ou algum artefato que encostou na pele e causou aquela reação, aquela inflamação, ou alguma substância que você entra em contato a vida inteira, por exemplo, esmalte, tintura de cabelo, ou alguma medicação, e um belo dia começa a desenvolver. Ah, interessante, mas nunca por ingestão. Pode também, mas aí outro tipo de alergia, outro tipo de reação, que geralmente são as urticárias. E aí é outro tipo, né, de lesão. Isso. A gente tem umas fotos, vamos mostrar as fotos, que eu já tenho várias perguntas aqui também. Eu vou pedir para a doutora levantar, pode ficar ali perto do plasma, doutora, que eu vou pedir para você explicando para a gente. Perfeito. O que é essa? Essa é a dermatite atópica. Atópica, isso. E aí, a dermatite atópica acomete muito mais as crianças, né? E geralmente, né, dentro da região dos braços, atrás dos joelhos. Então, são regiões muito comuns de aparecer. Coça bastante, irrita, né? E tem alguns detalhes que a gente pode dar de dicas depois para ajudar também. A criança já pode nascer com a dermatite? Isso não, geralmente não. Não é uma doença dessa forma desde o nascimento, mas pode aparecer desde bebê, né? Desde uma idade muito, muito pequena mesmo. E pode persistir na idade adulta, mas a grande maioria das vezes não. Ela se soluciona, assim, numa idade até uns 12, 13 anos aproximadamente. Mas em alguns casos no adulto persiste. E aí geralmente são formas mais intensas e mais difíceis de tratar. E quais são os sintomas? Ela aparece, desaparece? Como funciona? Geralmente ela fica, né? Então no começo ela é uma lesão mais úmida, mais molhada, tá? E depois ela vai se tornando mais antiga e vai ficando mais grosseira a pele nessa região, né? Bem ressecada. Bem ressecada. Às vezes a criança tem dificuldade até de abrir os membros, né? Começa a cortar os dedos, as mãos, né? E nos amiguinhos na escola é complicado, porque daí acha que pode pegar, enfim. Mas não é uma doença contagiosa de forma alguma, tá? Não tem nenhum tipo de, vou encostar, vou pegar. Não, nunca isso vai acontecer. E coça bastante, arde bastante, a pele fica ressecada, fica difícil de esticar. Então, realmente é bem incômodo, né? E como que é o tratamento, doutora? O tratamento, principalmente, claro, existem hidratantes, né? Então, essa doença acontece por uma dificuldade da pele reter água.
né? Então, os hidratantes, os emolientes são muito importantes usar, principalmente depois do banho com a pele úmida. É a hora mais favorável de passar o hidratante nesse tipo de paciente. Legal. E, claro, tem medicamentos, tem que procurar o auxílio médico do dermatologista para ver se tem necessidade de entrar com alguns produtos à base de corticoide, mas são cremes que não podem usar por muito tempo. Mas o principal são as orientações no sentido de educação. Não pode tomar muitos banhos. São banhos rápidos e mornos, quase frios, não pode tomar banho muito quente. Evitar tecidos sintéticos em contato com a pele, né? Lã, tecidos muito, tipo roupa de academia, que fica muito... Que gruda né? muito, é muito sintético. Então, preferência tecidos mais leves e soltinhos, tipo algodão, né? Então, não pode, o excesso de água é muito prejudicial também para esses pacientes. Sabonetes. Em excesso também não. Também então, não, né? geralmente a gente orienta assim, sabonete é onde precisa de sabonete, né? Região íntima, axila, sola dos pés, mas não ficar esfregando muito sabonete na pele, porque ele tira a proteção natural da pele também. A pergunta da Mariane é exatamente essa. Ó, tenho 17 anos, tenho dermatite atópica, qual seria o hidratante mais indicado para esse problema? Existem muitos tipos de hidratantes, né? É difícil da gente conseguir indicar, às vezes não conheço ainda a pele dela, mas um hidratante que tenha na formulação coisas para a pele muito sensível, né? Nada com muita ureia, com muito perfume, um hidratante mais suave seria o mais indicado e para peles sensíveis e sem cheiro. E sempre hipoalergênico, Hipoalergênico, exatamente. É o ideal. Vamos para a próxima aqui. E essa? Também, de uma forma mais intensa, né? Então, também... porque é uma região muito comum de aparecer esse tipo de lesão. Ela parece um pouco com a psoríase também, exatamente, não é, doutora? Exatamente. Porém, a psoríase geralmente é no cotovelo, não nessa região. A não ser que seja uma psoríase que a gente chama de invertida, que daí ela dá em regiões ao contrário, mas não é tão comum, né? Então, geralmente, nesse caso, é a dermatite atópica mesmo. Boa, mais uma pergunta. Tá. E essa, doutora? Também pode aparecer nessas regiões, porque a gente sempre mostra as fotos, dentro do joelho, dentro do cotovelo, né? Enfim, mas também pode acometer região dos braços, nádegas, em crianças menores o rosto também, região perto dos olhos, cílios, pálpebras superiores e inferiores também pode. E coça que dói. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é de uma mamãe falando da filha, tá aqui no nosso Instagram, é da Natália. Ela fala o seguinte: minha filha tem dermatite atópica desde os 6 meses e agora ela está com 9 anos. Gostaria de saber o que eu faço com as manchas que ficam na pele. Tá. Então, geralmente, pelo ato de coçar e pela inflamação, isso pode gerar manchas, ou escuras ou claras, né? Então, se ainda tiver muita dermatite atópica na pele, é um pouco difícil da gente conseguir tratar manchas nesse momento, porque ainda vão ter feridas, ainda vão ter lesões, né? E às vezes, se forem manchas escuras, os clareadores vão ser um pouco irritativos, né? E se forem manchas brancas, a gente tem que aumentar um pouco mais a hidratação, às vezes uma exposição ao sol controlada, nos horários permitidos, pode ser que ajude, né? Mas o ideal, manter muita hidratação. É a dica que eu dou para ela geralmente nesse momento, né? Às vezes produtos mais intensos ainda não vai ser o momento de usar. Vamos para nossa próxima aqui para a gente ver o que é. Qual dermatite essa? Essa é a dermatite seborreica, né? Então, que vulgarmente chamada de caspa. De caspa. Né? A dermatite seborreica acomete regiões onde tem mais glândulas sebáceas. Então, geralmente no couro cabeludo, pode acometer atrás da orelha, no cantinho do nariz, na sobrancelha, nos cílios e nos homens, além dessa região também pode acometer a região do tronco, né? Principalmente o tórax, nessa região anterior também pode ter essa inflamação. E aí fica vermelho, descama, fica um pouco ardendo, às vezes coça um pouquinho também. E na barba também pode dar? Também pode dar. Aqui, ó, na barba. Também pode dar, exatamente. Então, tá vendo, ó, na lateral do nariz, ela pode vir para essa região. Então, toda região que tem glândulas sebáceas, que é rica em glândulas sebáceas, pode aparecer esse tipo de lesão, né? E é uma inflamação crônica, não tem cura, mas tem controle. Então, ela controla, tem períodos que melhora, tem períodos que pode piorar de novo, né? Mas geralmente é um problema de pele mais crônico. Ai, que dó. E arde e coça muito, não é? Arde e coça muito. Daí tem medicamentos que podem ser utilizados,
tira dessa fase aguda, Aham. mas geralmente com estresse, ansiedade, às vezes muita exposição a um tempo muito seco, muito frio, ou muito estresse, além do estresse, bebidas alcoólicas também em excesso, fazem a dermatite seborreica vir à tona de novo. Ai, ai, ai. É. Se a gente fala muito da rosácea também, porque ela também fica vermelha. Sim. Mas não é dermatite. Não é dermatite, são diferentes. A rosácea, ela tem um padrão de mais vasos sanguíneos e geralmente nessa região das bochechas, Sim. né? E piora também com bebidas alcoólicas, principalmente vinho tinto, existem substâncias que dão gatilhos na rosácea. E aí, vinho tinto, calor, vapor, às vezes entram num ambiente que não conhece, tá com vergonha, dá aquele flushing que a gente chama e fica rosadinha, né? Mas não tem as características dessa inflamação da dermatite seborreica que dá em couro cabeludo, atrás de orelha, nessas outras regiões também. Que coça, né? Que coça. A rosácea geralmente ela queima, Ela né? queima. Sente, E a eu tô dermatite, sentindo. ela descama, então ela tem escamas branquinhas, geralmente, né? O bebê também pode ter que é aquela famosa crosta láctea, Sim. mas geralmente melhora sozinho, né? Não tem grandes problemas, não. Mas na idade adulta, persiste na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E agora a gente tem outra. Isso, essa, uma dermatite de contato. Então, provavelmente aí o botão da calça jeans, né? Ou da calça, né? Enfim. Boa. Então, o metal causou esse tipo de dermatite de contato, né? Que geralmente a pessoa foi se expondo durante a vida toda ao metal, ao níquel, no caso, e chega num determinado momento começa a ter. Ai, doutora, mas eu nunca tive, eu sempre usei níquel, metal próximo da pele, ou sempre usei esse esmalte, ou sempre usei essa tintura de cabelo, e agora eu vou ter? Agora você vai ter. começar a ter, mesmo nunca tendo tido anteriormente, né? E depende, às vezes, do que você usa. Por exemplo, eu tenho, às vezes, com bijuteria. Sim. Então, dependendo de... eu pus um brinco. Daí eu falei, gente, esse brinco tá detonando a minha orelha, né? Isso. Eu pus um colar. A primeiro momento, ele não me dá nada. Mas dá, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, começa a dar aquele vermelhão. E às vezes alguns tipos de bijuterias dão e outras não. Sim. Porque depende do nível de níquel em cada uma. Então, a gente não sabe, por exemplo, se o nível de níquel em você é alto ou baixo, essa sua sensibilidade. E às vezes aquele tipo de material de bijuteria tem um nível de níquel muito alto e a outra não tanto, ela vai te irritar mais do que a outra. Do que a outra. Entendeu? Interessante. Nossa, e olha esse do chinelo. Do chinelo, da borracha do chinelo, né? Então, esse aqui do brinco lá, né? Também que é do níquel. E às vezes a gente não consegue descobrir a substância em si. Aí a gente faz testes, que são testes de contato. E aí coloca adesivos nas costas com 40 substâncias químicas aproximadamente. Fica 48 horas e depois retira e vê se a gente consegue descobrir qual substância que causou. Porque às vezes a gente até consegue, por exemplo, né, aqui ó, a pele irritada, mas tem muito produto de limpeza que dá. E às vezes é um conservante, às vezes é um corante, que existem em várias coisas e a gente não consegue descobrir assim, né, tão facilmente, né? E existe também a dermatite de contato irritativa, né? Então, por exemplo, limão. O limão caiu na pele, veio o sol, manchou, irritou, às vezes numa primeira exposição. Então, não é aquele tipo de dermatite alérgica que demora mais tempo para desenvolver, né? Então, ela é um irritante primário. A primeira vez que a substância entrou em contato com a pele, já irritou a pele. Já irritou a pele. Exatamente. E os tratamentos são o mesmo estilo? Basicamente. Aí, claro, a gente pode usar cremes à base de corticoide, não por muito tempo, depois a gente, às vezes, tem que trocar, né? E orientar o paciente. Se a gente descobrir a causa, a melhor forma de tratamento é evitar aquela substância em específico. Em específico. Né? Então, se eu já sei que eu já vou ter alergia ali com aquele jeito, eu evito. Exatamente. Daí evita, é a melhor forma de não manifestar a lesão, né? Porque às vezes as pessoas estão, né, desesperadas, sei lá, até para ir na médica. Mas eu não consigo a consulta, mas continua coçando. Então, uma dica é, se você já sabe mais ou menos do que é, para de usar nesse momento. Para de usar, usa um hidratante, né, hipoalergênico, calmante, que suavize, que não tenha fragrâncias, né, enquanto você não consegue uma ajuda de um especialista. E se conseguir descobrir qual substância está te fazendo desenvolver isso, afaste ela naquele momento. Boa, né? A gente tem mais uma perguntinha aqui do WhatsApp e tem umas aqui também. Tá. Da Patrícia Gonzaga. Olá, boa tarde. Meu bebê tem 4 meses e foi diagnosticado com dermatite atópica. A médica me receitou uma pomada e loção depois do banho. Mas a região da virilha não melhora. Alguma dica do que eu possa fazer? Geralmente, essa região, ainda mais que é um bebê de 4 meses, usa fralda. Né? Então, pode ser contato também, exatamente, né? pode ser contato também.
né? Então, sempre deixar a fralda bem sequinha, evitar deixar úmida. Então, quanto mais sequinha tiver a região, no sentido de umidade da fralda, de fezes, de urina, de tudo isso, vai ajudar bastante. Porque é uma região difícil que fica abafada nessa idade o tempo todo, né? Então, claro, tem fraldas de pano, mas hoje em dia, né, é um pouco complicado também, no sentido de que dá mais trabalho, tem que toda hora lavar, mas às vezes, quando a gente não consegue realmente sanar, a gente indica para a mãe, pelo menos, tentar por um período usar fraldas de pano. Daí vai ajudar. Nossa, doutora, por favor, sente-se aqui, Sim. que tem mais perguntas. Então, é possível, de repente, eu ter 2 tipos de dermatite? Sim, é possível. É possível. Muitas pessoas têm, né? Dermatite seborreica, que é extremamente comum, e dermatite de contato por algum irritante, alguma substância que você entre em contato e desenvolva também. Então, é muito comum. Ai, ai, ai. Temos mais perguntas aqui, Sim. ó. Ela perguntando a Renata se pode aparecer no couro cabeludo. Pode, né? Pode. Que é a seborreica. Pode. Alguns alimentos que são consumidos são gatilhos para dermatite? São. Quais devemos evitar? Condimentados, então muita pimenta, muito condimento, comidas muito coloridas, com muito corante artificial, por exemplo, corantes amarelos, corantes vermelhos, bebidas alcoólicas, né? As nozes, castanhas, amendoins, as amêndoas, né? Então, às vezes, num período que você está tendo esse tipo de reação alérgica, né, inflamatória, são alimentos que às vezes podem, de alguma forma, piorar esse quadro. Não que eles sejam os causadores, mas eles podem agravar um pouquinho. Não todas as dermatites, principalmente a seborreica, né? E aí a gente fica nesse sentido, mas a atópica não vai interferir tanto. A atópica de alimentação, é claro que quanto mais ingerir água e mais hidratar a pele, melhor. Melhor. Vamos para mais uma pergunta aqui. Aqui, é da Suzy, ela é de Santa Catarina. Estou com dermatite emocional desde agosto. O que fazer além da hidratação para acabar com a coceira e as feridas? Bom, geralmente nesses casos eu oriento um acompanhamento, né, psicológico também, né, a gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar, né, então às vezes só o dermatologista chega até certo ponto, né, e aí a gente tem que orientar também, às vezes ir para um colega e ajudar nesse sentido, né, porque por mais que a gente faça, existem medicamentos até via oral, mas são medicamentos que daí podem ter mais efeitos colaterais, enfim, né? Então, tem que ter todo um manejo disso. E, claro, a psicoterapia junto sempre vai ajudar nesses casos. Eu acho que é bem importante. E você falou um pouquinho da corticoide, né? Da pomada. Sim. E até mesmo do remédio, e disse que tem um tempo certo para usar. Tem. Porque se a gente, de repente, toda vez que eu tiver, eu vou usar essa pomadinha que faz bem. Não é assim, né, doutora? Não é bem assim. O corticoide a longo prazo, né, produtos à base de corticoide em cremes a longo prazo podem causar estrias na pele. Então, podem aparecer as famosas estrias, que a gente nunca quer que apareçam, e a pele pode ficar extremamente fina, né? Então, favorecer a algum machucado e, com isso, entrar alguma bactéria, ter alguma infecção. E as estrias também. Então, e também, às vezes, se usa por muito tempo, a pele pode depois não responder mais aquilo e ter um rebote. Por exemplo, quando você tirar o produto, a lesão piorar. E usar durante muito tempo não ter mais o mesmo efeito que a gente gostaria que tivesse, né? Então, assim, 5 a 7 dias no máximo é o período indicado. E depois tentar trocar ou manter só a hidratação, ou existem produtos que a gente chama de imunomoduladores, né? Tópicos, que são pomadinhas que têm o efeito bom do corticoide, mas não têm os efeitos colaterais ruins do corticoide. Ai, doutora, esclarecedor demais. Eu adorei. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, por ser maravilhosa e cuidar da pele das pessoas, Obrigada né? pelo convite. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, doutora. Ótimo, muito obrigada. Então, ó, você de casa, eu tenho certeza que você adorou, né? Não? Então, aproveita, segue a doutora no Instagram, @doutora, DRA, Ana B. Schmidt. Viu? Tá aí na sua tela também. Segue, que você vai tirar várias dúvidas lá. Doutora, obrigada sempre. Eu que agradeço.